Eu estava assistindo a um vídeo no YouTube e uma moça estava questionando um cristão, perguntando a ele por que a frequência à igreja em todo o país diminuiu nos últimos 60 anos. Ela insinuou que se a Bíblia é tão verdadeira e poderosa, por que cada vez menos pessoas estão frequentando a igreja? O cavalheiro respondeu simplesmente dizendo que a Bíblia nos disse que isso aconteceria, o que é mais uma prova da precisão da profecia bíblica. Em seguida, ele citou 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pois eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. E na verdade, a Bíblia nos disse que muitos abandonariam a fé. Paulo nos disse que as pessoas deixariam de seguir a Cristo. A causa dessa partida é devida a 2 motivos: espíritos sedutores e doutrinas de demônios. E se olharmos para a sociedade hoje, você não acha que milhares de espíritos sedutores foram soltos sobre a raça humana neste momento que antecede a segunda vinda? E eles estão trabalhando dia e noite para convencer todos que podem abandonar a fé em Deus e em sua verdadeira palavra? Sabemos que o diabo é sempre estratégico. Ele planeja muito bem os diferentes métodos que usará para atacar. E um dos métodos é a introdução de espíritos sedutores. Esses espíritos fizeram muitos cristãos caírem. Não podemos negar o fato de que esse espírito é um espírito que ataca quase todos os dias. Este espírito trabalha com força total. Não deixa ninguém em paz, dia e noite. Ele está em ação semana após semana. Este espírito é um espírito que o diabo usou desde o início. Espíritos sedutores são reais e estão trabalhando agora mesmo na vida de muitos. O problema é que muitos cristãos se tornaram cegos demais para perceber esses espíritos, porque eles se manifestam de diferentes formas e maneiras diferentes. O espírito sedutor é um espírito que precisamos combater. Temos combatido todos os outros espíritos. Lidamos com poderes que causam o mal acontecer. Direcionamos nossas orações para alguns outros poderes malignos. Agora precisamos entender a necessidade de evitar o espírito sedutor em nossas vidas e as doutrinas do demônio. Existem muitos espíritos sedutores e doutrinas de demônios diferentes por aí. Algumas claramente não são de Deus, como diferentes práticas ocultas. 1 Timóteo 4:1 nos alerta que nações cristãs que antes professavam a fé em Cristo não mais aceitarão Cristo ou construirão seus países com base em Cristo. Os cristãos, portanto, não devem ser surpreendidos com a vasta erupção de envolvimento no ocultismo, no misticismo da nova era e no ocultismo oriental. Por trás de tudo isso, estão os espíritos sedutores e os governantes das trevas deste mundo. Hoje não estamos nos concentrando nesses tipos de espíritos sedutores. Vamos nos concentrar nos que você encontrará nas igrejas. O diabo está de olho na igreja e em seus membros, e ele vai enganar você se puder. Normalmente, as pessoas acham que os espíritos sedutores e as doutrinas de demônios serão tão fáceis de ver, mas nem sempre são. Não insulte a inteligência do diabo, porque ele não está insultando a sua. Uma das maneiras como os espíritos sedutores e as doutrinas de demônios operam é dando-lhe o evangelho, mas com torções escondidas nele. Eles lhe darão 90% da verdade, mas 10% será corrupção. Os espíritos sedutores são espíritos mentirosos, e quando tomam conta das pessoas, invertem a verdade em suas mentes e espíritos, fazendo-a parecer errada. Eles apresentam coisas falsas como se fossem verdades e as tornam completamente críveis. Um desses espíritos sedutores encontrados na era atual é o evangelho da prosperidade. Existem pessoas cuja fé e crença em Deus estão baseadas nas coisas que Deus faz por elas. Você vê pessoas dizendo: "Eu acredito em Deus porque Ele respondeu às minhas orações." Essa é a verdadeira base da sua fé? O fato de Deus ter respondido às suas orações? Suponhamos que Deus não tenha respondido à sua oração. Você ainda acreditaria nele? Você acredita em Deus porque Ele respondeu às suas orações? Ou acredita nele porque Ele é Deus, e Ele é aquele revelado nas Escrituras? A sua fé está baseada no que Deus faz, e não em quem Deus é. Talvez você queira verificar se não está sendo seduzido por um espírito sedutor. Um espírito que tenta retratar Deus como um gênio na lâmpada que você pode invocar sempre que quiser e dizer: "Agora, Senhor, quero que faça isso." Quando os cristãos são dominados por espíritos sedutores,
Eles se voltam contra a verdade de Deus e imediatamente se tornam missionários do diabo, sem perceberem que foram seduzidos. Eles não querem nada mais do que roubar os outros de seu lugar em Deus e fazê-los sair da vontade de Deus. Qual é a base da sua fé? A coisa lamentável sobre uma fé baseada em benefícios é que há tantas pessoas desiludidas e até mesmo com raiva de Deus, dizendo que Deus as decepcionou. Deus nunca decepcionou ninguém. A verdadeira fé em Deus é adorar a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele faz. Permita-me enfatizar este ponto. Não há nada de errado em orar a Deus para que Ele o abençoe. Abençoe seus negócios e empreendimentos, e até mesmo orar a Deus por cura. Encorajo você a fazer isso. Há situações na Bíblia em que as pessoas fizeram isso. Ezequias e Jó vêm à mente. O problema surge quando não temos fé e confiança na vontade de Deus, assim como Jó. Precisamos ser cristãos maduros e dizer como Jó em Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus o curar, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus não o curar, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus responder às suas orações, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus não responder às suas orações, bendito seja o nome do Senhor. Precisamos ser como Jesus e aceitar a vontade de Deus, dizendo como ele disse em Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Muitas pessoas abandonaram a fé por causa do evangelho da prosperidade. Estão zangadas com Deus e se afastaram. Fiquem longe da sedução. O diabo age através de pessoas seduzidas para destruir outras. Ele as usa para realizar seus trabalhos enganosos, assim como o Espírito Santo age através de pessoas para o bem. Você pode pensar que não pode ser seduzido, mas a Bíblia diz: aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Você precisa ter muito cuidado com quem se associa. Jesus disse que falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão sinais e maravilhas para seduzir, se possível, até os escolhidos. Os espíritos sedutores farão o que puderem para desencorajar as pessoas e afastá-las de Jesus e de sua obra maravilhosa nesta última hora. O evangelho da prosperidade é um dos espíritos sedutores, mas há muitos outros. Isso tem acontecido com muitas pessoas na igreja. Pessoas que desejam conhecer a Deus foram atacadas e seduzidas para seguir outra coisa. Agora é hora de nos libertarmos desses espíritos sedutores. Eles não virão como demônios óbvios. Eles não serão facilmente identificáveis. Eles virão de uma forma que você nunca saberá que está sendo seduzido. Deus não quer que prestemos atenção a esses espíritos de sedução. Deus não quer que nos concentremos nesses espíritos, porque eles sempre nos farão perder o caminho. É bom desejar as coisas de Deus. É bom buscar as coisas do Espírito, mas você deve ter cuidado para não ser alimentado com veneno, para não ser seduzido a beber veneno. Esses espíritos estão sempre à espreita no reino espiritual para oferecer veneno. Eles estão sempre lá para fazer você tomar algo errado em sua vida. Satanás usou esse espírito no jardim do Éden. Saiba que a sedução requer que você deseje algo, requer que você queira algo, requer que você olhe para algo por muito tempo. O diabo esperou que Eva se aproximasse da árvore. Se você ler a Bíblia com atenção, verá que o diabo não chamou Eva para segui-lo até a árvore. Ele esperou que ela se aproximasse da árvore. O diabo fez perguntas a ela e disse que eles não morreriam se comessem da árvore. Você precisa saber como esse espírito sedutor funciona para que funcione eficazmente. A primeira coisa que a sedução faz é trazer engano. Quando o engano o leva a desejar algo, então o espírito entra. Satanás usou esse método. Ele usou o engano primeiro. Quando o espírito do engano fez o seu trabalho, veio o desejo. E a Bíblia diz em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Qual é o caráter deste espírito? O rei Saul foi ordenado por Deus para destruir os amalequitas sem deixar ninguém ou nada para trás. Saul desobedeceu e poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, dizendo que o povo havia trazido isso dos amalequitas. A sedução estava falando aqui. Esse espírito sempre envolve Deus, a palavra de Deus e o que Deus deseja. Deus desejava que o povo sacrificasse a ele naquela época, e Saul sentiu que deveria fazer o mesmo. O espírito sedutor tomou conta de Saul. A Bíblia diz:
Agora o Espírito fala expressamente, para que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso ocorre por causa do que o espírito sedutor pode fazer. Esse espírito sempre envolverá a palavra de Deus e as coisas de Deus para seduzir as pessoas. Quando você deseja conhecer a Deus, esses espíritos virão até você e lançarão a palavra de Deus sobre você apenas para atraí-lo para si mesmos. Satanás veio até Jesus usando a palavra de Deus, mas com uma torção. É por isso que todo cristão precisa ser capaz de discernir o espírito por trás de tudo. Obrigado por assistir até aqui. Tenho uma oportunidade para você que talvez esteja precisando de um norte na sua vida financeira. Se você quer aprender a faturar em dólar com os maiores experts do assunto no Brasil e fazer seu esforço valer 5 vezes mais, clique no link abaixo do vídeo ou nos comentários. Você vai aprender o verdadeiro segredo para ter uma renda em dólar, sem ter que falar inglês. Que Deus abençoe sua vida.